Por que a Ucrânia em xeque? Bem, primeiro, por ordem. Como eu falei desde o começo, como o Wellington falou desde o começo, como todos nós falamos desde o começo, como comandante, nós que mantemos lives periódicas, eu e o comandante, a gente mantém uma periodicidade muito grande nas lives, sempre batemos numa tecla e está aqui para vocês. A Rússia ganhou a guerra da Ucrânia, a operação especial, com uma semana. Na realidade, foi menos. Talvez, parafraseando os bolsonaristas, 72 horas. Depois disso, o Boris Johnson foi a Kiev, que já estava pronto, por isso que a Rússia cercou Kiev. Por isso que o Putin cercou Kiev. Ninguém expulsou a Rússia de lá de Kiev. Simplesmente, Putin mudou a estratégia. Em 72 horas, a Ucrânia estava de joelhos e iria assinar a rendição. Boris Johnson foi lá numa missão especial e convenceu todos eles, o Estado-Maior, a resistir, que eles seriam capazes de vencer. E os números foram astronômicos. E a Ucrânia é um país de corruptos, talvez o país mais corrupto do mundo, ganha até do Brasil, até de Camboa. Tá? E aqueles números astronômicos fizeram com que uma vitória que já existia, tá, fosse transformada numa vitória seguida de batalhas, batalhas, batalhas e mortes desnecessárias. Talvez tenhamos hoje 700 mil mortes naquele lugar. 600 mil, pelo menos, ucranianos morreram, que essas mortes não poderiam ser evitadas. Naquele momento, não tinha 20 mil mortos. Quando cercaram Kiev, não existiam 20 mil mortos na guerra. E a OTAN foi lá para praticar esse gênero. A guerra está perdida desde esse dia, que a Rússia arrasou todas as defesas aéreas ucranianas. Tudo que eles fazem agora é um arremedo de força aérea. No último mês, com a entrada em serviço de um AWACS permanente, um avião radar, com cobertura 24 horas, 17 aviões ucranianos levantaram voo e nenhum deles pousou. Todos foram abatidos inexoravelmente pelo Sukhoi 27, 30, 35, todos eles portando o novíssimo míssil R-37M, o colosso da indústria aérea no combate ar-ar. 300 quilômetros de distância, nenhum míssil consegue alcançar. Isso aí. Com um sistema ativo, outro passivo e outro reativo. Um triplo sistema de navegação que não deixa nada disso acontecer. O melhor de tudo foi você ver e assistir o depoimento do Zaluzhny. Zaluzhny é o comandante em chefe das Forças Armadas ucranianas. E ele, num misto de ignorância, má-fé e, ao mesmo tempo, sinceridade, entrega o jogo. 4 meses de ofensiva, e eles não ganharam porque hoje tudo é muito tecnológico, e que estaria empatado, e que a Rússia também não poderia progredir. Só que a Rússia não quer progredir. A Rússia não quer conquistar nada na Ucrânia. A Rússia já conquistou tudo que queria na Ucrânia. O que a Rússia queria já está conquistado. Hoje, a Ucrânia se vê sem armas, se vê sem munição, se vê sem apoio, se vê sem dinheiro e perdendo soldados, e a Rússia não avança. A Rússia vai, avança, destrói e volta. Anda ali naquela zona cinza, 2, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 7 quilômetros e acabou. Tá? Inclusive com o amigo Ricardo do Geopol, tá? Ao mesmo tempo que eu lançava essa live, ele lançava também
para você ver que há um consenso em quem acompanha seriamente. Eu não conversei com o Ricardo, ele não conversou comigo, eu não copiei dele, ele não copiou de mim. Ele coloca uma notícia complementar. Ex-conselheiro de Zelensky apela a negociações com a Rússia. Oleksiy Arestovich, considerado um confidente do presidente ucraniano, que está agora no exílio, afirmou em entrevista que continuar a guerra é inútil. Até há outro dia não era. Arestovich atualmente vive no estrangeiro. As suas opiniões continuam a chegar a muitas pessoas. Seu canal no YouTube tem mais de 1,7 milhões de subscritores e tem quase 850 mil seguidores no Facebook. Deu agora uma entrevista à revista alemã Stern, na qual afirma que estou convencido de que continuar a luta é inútil. Só significa dezenas e centenas de novas mortes todos os dias. E nenhum dos lados pode estar interessado nisso. É por isso que, à altura dos nós sentarmos à mesa das negociações. Crédito para mim, por favor. Eu preciso e eu mereço. Crédito para o Wellington, que vai estar domingo aqui amanhã, numa live. Nós vamos falar o day after. Tá? Crédito para o comandante Robson, incansável no seu posicionamento, lutando contra o chapéu de alumínio. Eu aqui contra os comedores de grama azul. Arestovich refere-se ao curso da contraofensiva ucraniana. O exército não conseguiu tomar a cidade de Tomak, ocupada pelos russos na linha de frente no sul. Anteriormente, o comandante-chefe ucraniano, Valery Zaluzhny, tinha comentado a situação da frente e declarado que via o seu exército encurralado numa guerra de posições. Arestovich sugeriu que as negociações deveriam basear-se num plano de antigo secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger. O conflito deve ser congelado, a Ucrânia não deve ceder os territórios ocupados pela Rússia, mas deve se comprometer a não recapturar militarmente. Esquece, isso não passa. As pessoas que se encontram nos territórios ocupados devem poder abandoná-los e todos os prisioneiros de guerra devem ser trocados. Isso aí está ótimo, só que ninguém vai abandonar nada e a Rússia não tira mais o pé do Donbass. Para o futuro, Arestovich prevê a adesão da Ucrânia à NATO, isso se existir NATO, tá? E novas negociações com os políticos russos que chegarem ao poder após o fim da presidência de Vladimir Putin. O fim da presidência de Vladimir Putin pode trazer uma surpresa desagradável para os ucranianos, porque para quem não sabe, depois você pergunta a fonte, eu vou te dizer que a fonte sou eu, o Putin é o mais moderado do Kremlin. Boa parte do Kremlin queria pegar Kiev e transformar num cinzeiro. Do mesmo jeito que os Estados Unidos faz e do mesmo jeito que Israel está fazendo com a faixa de Gaza. E Putin teria falado que não é assim que se conquistam os povos, não é assim que os grandes conquistadores fazem. Você tem que respeitar o povo. É por isso que cada vez mais eu admiro essa pessoa, apesar de não viver iconizando ninguém. Parece que eu iconizo o Putin, mas é porque é o único cara que merece todo dia realmente ser chamado de um grande líder. Vamos procurar a devolução dos territórios ocupados por meios políticos. Arestovich prevê uma mudança no estado de espírito na Ucrânia. Ao mais tardar na primavera, a desilusão em relação à guerra e as perspectivas de vitória da Ucrânia irá alastrar. Resta saber o que é que ele é capaz de prever isto a partir do estrangeiro. Na Ucrânia, Oleksiy Arestovich tem sido considerado extremamente controverso, pelo menos desde que deixou o país. Alguns de seus opositores chegaram mesmo a rotulá-lo de espião russo, como o próprio afirmou numa entrevista. Palavras, palavras, palavras. O que importa é que Zelensky está com o fiofó encostado na parede